Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou Giovana Meirelles, estudante de História na Universidade Federal de Santa Maria e hoje nós iremos falar sobre a Guerra Fria. Beleza? A Guerra Fria começa aproximadamente em 1945, alguns autores vão falar em 47, é no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, e ela vai até aproximadamente 1989, 1991, tá? Com a desintegração da União Soviética. Beleza? Esse é um conflito conhecido como conflito bipolar. Tá? E ele consistia e tinha como pano de fundo um grande medo da bomba atômica, ou seja, o medo do fim do mundo que as pessoas tinham. Tá? Ele está inserido no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, em que, desse conflito que deixou milhões e milhões de mortos, emergem duas grandes superpotências. Tá? De um lado, os Estados Unidos da América, United States of America, e de outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não sei pronunciar em russo, tá? Nem se eu tentasse eu conseguiria. Beleza? Então, assim, a União Soviética, de um lado, ela estava defendendo as ideias socialistas, né? Foi a primeira experiência, uma das primeiras experiências comunistas na história humana, tá? Que aconteceu ali a partir da Revolução Bolchevique de 1917. O Lenin foi o primeiro líder, ele começa ali, vai até de 17 até 1924, depois a gente vai ter a ascensão do Stalin, que vai ficar um bom tempo no poder, e que o governo dele vai ser caracterizado pelo auge da União Soviética. Depois vai ter ali dois governos e vai começar um lento declínio que vai culminar em 89 com a queda do Muro de Berlim, tá? Que é o grande símbolo do fim da Guerra Fria e da mudança de paradigma que vem adiante. Beleza? Outro fator importante aí que acontece é a gente entender que, de um lado, temos os Estados Unidos, que irá defender os ideais capitalistas, muito bem, e de outro a União Soviética defendendo os ideais socialistas ou comunistas, tá? Esses conceitos socialista ou comunista, eles são bem complexos, mas como esse vídeo ele é mais geral, a gente vai trabalhar de uma maneira mais superficial, beleza? Então, seguinte, outro fator importante aí de mencionar é que na Segunda Guerra Mundial, teve o primeiro ataque nuclear da história. Tá? Foi lá em Hiroshima e Nagasaki, e esse acontecimento vai marcar o começo da Guerra Fria e vai instaurar todo esse medo de uma espécie de apocalipse aí, porque a ideia efetiva de um combate entre Estados Unidos e União Soviética, ele levaria à destruição total do nosso planeta. Por isso, tanto medo por parte da população de que essas potências entrassem em conflito direto, o que não aconteceu efetivamente durante a Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, continuando, o que vão existir são tensões indiretas, tá? São conflitos gerados em outras regiões do globo, como por exemplo a África e a Ásia. Também tem efeitos aqui na América Latina, em que essas duas potências elas vão disputar a influência e a hegemonia nessas regiões. Então, por exemplo, a gente vai ter a Guerra das Coreias, tá? Em que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte vão se enfrentar. A Coreia do Norte aliada aos soviéticos e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos, tá? Pelo bloco capitalista. Essa guerra vai ser ali na década de 50. Beleza? Bom, o foco das tensões, por exemplo, vai estar na redefinição das fronteiras, ou seja, como dividir a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. E aí vai se organizar o Conselho de Segurança da ONU que vai tentar solucionar essas questões. A gente vai ter muitas influências, por exemplo, na questão do cinema, dos esportes, dos jogos. O cinema norte-americano vai estar muito marcado pela crítica à União Soviética. A gente vai ter filmes como Rocky Balboa, por exemplo, nos anos 80,
Depois vai ter o Capitão América, né? Sempre mostrando a bandeira dos Estados Unidos, mostrando o patriotismo e que um verdadeiro patriota deveria defender a sua nação acima de tudo. Então, vamos definir um pouquinho melhor o que é capitalismo e o que é socialismo. Beleza? O capitalismo, ele vai ser caracterizado basicamente por 3 fatores, tá? O primeiro deles é a propriedade privada. E aí todo o sistema jurídico, todo o sistema institucional dos países capitalistas, ele vai proteger e vai zelar pelo princípio da propriedade privada, na qual cada indivíduo e também as empresas têm direito às posses, e essas posses, propriedades, estão também baseadas no direito de herança, que é muito importante para transmissão dessa riqueza, para transmissão desse capital. Segundo ponto importante, no capitalismo há um mercado regulado por oferta e por demanda. O que isso quer dizer, oferta e demanda? Quando eu tenho muita oferta de um produto e pouca procura, vai gerar aí uma situação complicada, porque o preço desse produto tende a baixar. Quando eu tenho muita demanda, ou seja, quando os consumidores eles querem muito, eles estão loucos por determinado produto, tipo hoje, um smartphone, tá? Um computador bom, a tendência é que o preço aumente bastante. Tá? E o terceiro ponto é que a riqueza, toda a riqueza produzida e buscada pelas pessoas, ela é voltada e está pautada no lucro e na acumulação. Então, essa riqueza ela não está pautada na distribuição, por exemplo, como acontece no caso dos países socialistas. Pois bem, quando falamos de socialismo, a gente está falando de um Estado que vai defender a propriedade coletiva, tudo bem? Então, toda a produção, toda a organização social, ela vai se dar de maneira coletiva, tá? Pensando em todos os indivíduos e numa distribuição igualitária desses bens. Segundo ponto sobre o socialismo, existe um Estado forte. A União Soviética teve um Estado forte que distribuía ou tentava distribuir a riqueza da maneira menos injusta possível. Então vai ter uma burocracia estatal muito forte que vai definir as ações das indústrias, que vai definir o que se irá produzir, como que os trabalhadores devem se organizar. Beleza? Esses são aí 2 pontos bem importantes. E aí, rapidamente, vou mencionar aqui sobre algumas características dos Estados Unidos, que também vai ser muito importante nesse palco da Guerra Fria. Lá nos Estados Unidos se desenvolveram algumas tendências, tá? Uma delas ficou conhecida como a doutrina Truman, que vai ser o combate ao comunismo e a defesa da liberdade e do capitalismo. Então, eles vão começar a olhar para os Estados Unidos e entender que eles têm que desenvolver medidas efetivas para combater. E aí eles vão lançar uma série de campanhas e tal, e tudo isso vai ser aliado ao macartismo. Aí o macartismo ele deriva de um importante político norte-americano, o McCarthy, e ele vai tentar controlar o avanço do comunismo dentro dos Estados Unidos. Então, eles vão entender que não há só um inimigo externo, tá? Também há um inimigo interno, também há um inimigo que está dentro dos Estados Unidos disseminando as ideias socialistas, e na ideia desses caras, esse inimigo tem que ser contido. Inclusive, até o Charles Chaplin, ele foi acusado de disseminar o antipatriotismo. Olha só que interessante. Outro ponto importante é o Plano Marshall, tá? Esse é muito importante porque depois da Segunda Guerra Mundial, as grandes potências europeias como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, elas saem, Japão também, elas saem com as suas economias muito destruídas, com as suas economias arrasadas, e elas vão precisar aí de uma ajuda financeira para reconstruir as suas cidades, as suas estradas, e quem vai oferecer essa ajuda?
os Estados Unidos da América. Então, eles vão enviar uma série de verbas para essas regiões, tá? Por meio dos financiamentos. Isso vai ser muito, muito bom para a economia dos Estados Unidos, que já vinha fortalecida. Foi uma das poucas economias que saiu mais fortalecida da Segunda Guerra Mundial. Também atuaram durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Sempre naquela questão de fornecer suprimentos, de enviar equipamentos, de vender armas. Isso produziu uma grande riqueza lá nos Estados Unidos e eles vão desfrutar disso durante a Guerra Fria. Inclusive vão se exibir bastante. Tá? Outro ponto aí para finalizar é a OTAN, tá? A criação da OTAN, que é mais conhecida como o Tratado do Atlântico Norte, que vai ser a união entre Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa em caso de ataque de guerra por parte da União Soviética ou de algum outro país inimigo. Automaticamente esses países aliados, que fazem parte do tratado, eles também enfrentariam esse inimigo aí. E do lado soviético, claro, eles também vão tentar se fortalecer, vai ter a criação do Pacto de Varsóvia, que é justamente a união, sendo um pouco redundante, a união da União Soviética com os seus aliados, tá? Principalmente ali no leste europeu. Beleza, galera? Vamos falar um pouco agora de União Soviética. Já falamos bastante sobre os Estados Unidos. A União Soviética, na concepção trotskista, tá? Ela vai se basear em quê? Primeiro, como eu havia comentado, na expropriação da propriedade privada. Outro fator muito importante é a planificação da economia e a busca por estatificar essa economia. Então, o Estado ele vai controlar, ele vai ter um monopólio, tá, de todas as ações aí praticamente dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética ela vai ter uma duração aí de 1922, tá, com a Revolução de 17, começa esse processo, ela vai até 91. Tá, e vai ser o resultado da Revolução Russa que enfrentou o czarismo. Tá, e vai instituir aí as repúblicas. São aproximadamente 15 repúblicas. A Rússia, Ucrânia, Moldávia, Lituânia, Belarus e mais outras que eu não sei pronunciar. O Lenin foi o primeiro líder, o líder bolchevique. Aí depois tivemos o Stalin, de 24 a 53, teve um cara chamado Khrushchev, o Brezhnev, o Andropov, e por fim o Gorbachev, tá, que vai começar o processo de abertura da União Soviética. É o processo de diálogo, e aí vai se caracterizar justamente pelo declínio. Algo que acontece aí, que enfraquece bastante a União Soviética, em 1986, o acidente de Chernobyl, que vai enfraquecer muito o regime, eles vão ter que lidar com esse problemão aí, vão ter que dar um monte de satisfações, porque as consequências foram realmente traumáticas. E para finalizar, um pouquinho sobre os efeitos da Guerra Fria, principalmente nos anos 60, nos anos 1970, vai ter uma revolução cultural, como fala o historiador Eric Hobsbawm. São décadas de profunda mudança na mentalidade, nos valores das pessoas, são décadas de contestação através de movimentos contraculturais, como o feminismo, como o movimento pela paz, o movimento hippie. Então, essas décadas aí, elas vão ser marcadas por um conflito de geração. Aquela geração dos anos 30 e dos anos 60 vai ser bem difícil para elas dialogarem, vai ter um grande rombo, um grande buraco entre as concepções de mundo de uma geração que estava ali vivenciando as duas guerras mundiais e uma outra geração que já pegou, principalmente nos Estados Unidos, um período de prosperidade. E também na União Soviética, um período de grande preponderância, de grande crescimento econômico. Os anos 50, ali com o Stalin, o Mão de Ferro, vão ser conhecidos como anos de muito, muito crescimento da União Soviética, de industrialização rápida e fenomenal, e que aí não vai se sustentar por muito tempo, porque o colapso não demorou muito, né? A estagnação ali nos anos 60 e 70 foi bem visível, tá? Então aí, essas são algumas ideias gerais, né? Espero que tenha ficado
ficado fácil de entender. São muitas coisas para falar sobre a Guerra Fria. É um dos conflitos que mais marca a história contemporânea, que tem consequências até os dias de hoje. Era isso, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê num próximo episódio.